o Vasco, portanto, já está em Maceió para enfrentar o CSA amanhã pela Copa do Brasil. O jogo às 7 horas da noite, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E claro que a gente vai repercutir, primeiramente, antes de falar sobre a provável escalação, vamos falar sobre os relacionados. Diferentemente de outros jogos que aconteceram já, o Diniz priorizou a ida de praticamente todos os atletas do elenco que estão à disposição. Lembrando que o Vasco enfrenta o CSA amanhã, fica na cidade onde vai treinar quinta e sexta no CT do CSA, e aí na sexta-feira desce para São Paulo para enfrentar o Mirassol, o jogo que acontece no sábado, retornando ao Rio de Janeiro após a partida no mesmo sábado, domingo é folga. Essa, portanto, é a agenda da semana. São 31 jogadores relacionados, justamente porque o Diniz quer dar treinamento na quinta e na própria sexta-feira, após a partida contra o CSA. Então, se são 31 jogadores, 8 ficarão de fora do banco de reservas. Então, ele relacionou Alex Teixeira, Coutinho, que está em destaque para vocês aí, é a grande novidade. E eu entendo que ele iniciou a transição ontem, treinou hoje. Acho até difícil ele ser titular. Acredito que ele possa ficar como opção no banco de reservas devido à falta de ritmo de jogo. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Então vamos lá. Alex Teixeira, Coutinho, Daniel Fusato, David, Estrela, Garré, Hugo Moura, Jair, João Vitor, voltando à lista de relacionados após cumprir suspensão diante do Internacional. E eu acredito que ele vai ser titular amanhã. Leandrinho, Léo Jardim, ou seja, Léo Jardim relacionado. Já que ele está suspenso diante do Mirassol, ele não iria para não jogar. Portanto, o indicativo do Léo Jardim na lista de relacionados é que ele vai estar em campo amanhã diante do CSA. Seguindo na lista, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, que não vinha nem sendo relacionado, também viajou, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, Maurício Lemos, Nuno Moreira, Pablo, terceiro goleiro, Paulinho, Paulo Henrique, Paulo Ricardo, né, o lateral direito, que a gente trouxe a informação ontem, que tem inclusive uma proposta do Atlético Mineiro na busca da contratação desse jogador oriundo da base, foi relacionado também. Puma Rodrigues, Ryan, Riquelme, essa aí é a grande novidade. Não quer dizer que ele vai ser relacionado, mas ele faz parte do elenco. Hoje dá para dizer que se ele é o quarto lateral esquerdo, atrás do Piton, Vitor Luiz, Leandrinho, que foram relacionados nos últimos jogos, ele está também ali funcionando como um ponta. O Riquelme tem treinado como ponta nos treinamentos no CT Moacir Barbosa. Lembrando que ele teve uma sequência com o Fernando Diniz na Série B de 2021, né, naquela primeira passagem do Diniz. Ele vinha treinando, né, escanteado, o Diniz reincorporou o jogador e ele fez aí, portanto, a sua primeira viagem desde que ele foi reincorporado. O Sforza, Tietê, Thiago Mendes, Verratti e o Vitor Luiz. Então, o que me passou? É uma lista muito extensa, evidentemente, talvez por algumas dúvidas, ou não. Entende-se que CSA e Mirassol são dois jogos importantíssimos, onde o Vasco quer contar com força máxima. É claro que mais um jogador relacionado é mais um custo, tanto ali na hospedagem e tudo mais. Mesmo assim, o Vasco não está medindo esforços. Quer ter o grupo total para ter todo o treinamento e todos em melhores condições para estarem em campo, tanto quanto o CSA quanto o Mirassol. Dá para dizer, por exemplo, o Sforza, que não vinha sendo relacionado, viajou, o próprio Riquelme, o Lucas Oliveira. Ficaram no CT Jean Davi, que negocia a sua saída com o Vasco, isso não é novidade, todo mundo já sabe. E tem dois jogadores que o torcedor talvez vai lembrar, o Lucas Eduardo e o Paixão. Paixão foi emprestado para um time da Ucrânia, o Lucas Eduardo estava no Cuiabá. O Lucas Eduardo tinha até uma negociação com o Alexandria da Ucrânia, só que a negociação não andou e ele segue treinando separado dentro do Vasco. Então, Lucas Eduardo Paixão fora dos planos e o Jean Davi, né, negociando aí a sua saída. Por isso que eles estão fora dentre os 31 relacionados para os jogos contra CSA e Mirassol. Em destaque para vocês, portanto, está aí o Felipe Coutinho voltando a ser relacionado após uma lesão na panturrilha.
que o tirou aí dos últimos jogos da equipe Cruz Maltina, beleza? Outro jogador também que está fora, não, também não, que o Coutinho voltou. O GB segue fora, está se recuperando de uma lesão muscular, mas já iniciou a transição, então a expectativa aí talvez que ele possa estar em campo, ou pelo menos pronto para ser relacionado, no jogo da volta, na quinta-feira da semana que vem, no jogo contra o CSA em São Januário, pela Copa do Brasil. Então, de acordo com os relacionados, muitos jogadores, por exemplo, o Léo Jardim já vai ficar de fora da relação do jogo contra o Mirassol, e se ele fosse dúvida para a partida de amanhã, o técnico Fernando Diniz relacionaria mais um goleiro. Ele não ficaria apenas com o Fusato e com o Pablo, com essa iminência aí do Léo Jardim. Então, se o Léo Jardim viajou, é porque ele tem condições de jogar. Já o Coutinho, eu tenho um pé atrás em relação à titularidade dele para amanhã. E, para ilustrar isso, vamos colocar aí a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã. Então, ó, tendência que seja Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor voltando à zaga, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Nuno Moreira, Ryan, David e Verrete. Essa é a provável escalação do Vasco para amanhã. Lembrando que o João Vitor teve até outras oportunidades para ser barrado e não foi. Ele não foi barrado quando a torcida pediu, ele não foi barrado quando ele errou assintosamente, né, quando ele teve aquele erro crasso. E por mais que o Maurício Lemos tenha feito uma partida segura contra o Internacional, o João Vitor saiu por conta de suspensão. E, pelo que me contaram, né, pela questão da estratégia do Vasco, de tentar pressionar o CSA, aquela famosa linha alta, o João Vitor se enquadra melhor por ter mais velocidade de recomposição. Então, o João Vitor, goste ou não goste, ele é o titular do Fernando Diniz e a tendência, portanto, é que ele volte ao time. Já que o Coutinho perdeu os jogos contra Independente Del Valle, Grêmio, Del Valle novamente e Internacional, vale destacar que ele se machucou na semana que antecedeu o clássico com o Botafogo. Ele joga o clássico, o Vasco perde, ele sai no início do segundo tempo com uma lesão constatada na panturrilha. Então, devido ao curto período de tempo, a tendência é que o Coutinho fique como opção no banco de reservas. Mas também uma outra apuração que eu tive é que, pode colocar a segunda escalação, é que se o Coutinho fosse titular, o David é quem iria para o banco, não seria o Nuno. Então essa aí é uma provável escalação quando o Coutinho estiver bem, e essa é a expectativa, inclusive, para o jogo contra o Mirassol. Esse aí é o jogo contra o Mirassol, onde o Coutinho, claro, tirando o Paulo Henrique e o Léo Jardim que estão suspensos, tá? Lembrando que o Lucas Piton não está suspenso no Brasileiro, não. Mas a configuração do meio para frente seria essa, mais para o jogo contra o Mirassol. Coutinho treinou apenas 2 vezes, está sem ritmo de jogo, não joga desde o início, né, no dia 12 de julho. Então, dia 13 de julho, melhor dizendo, no jogo contra o Botafogo. Então, a tendência é que ele fique no banco de reservas. Então, bota, por favor, a primeira escalação, Rodrigo. Pode colocar a primeira, por favor. Isso. Essa, portanto, é a tendência da escalação do Vasco para o jogo de amanhã. Então, recapitulando a provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Nuno Moreira, Ryan, David de Verrete, com o Coutinho ficando no banco de reservas. Essa é a tendência da equipe do Vasco para amanhã.